Vamos continuar meditando no livro de Atos. A missão de falar as palavras desta vida, essa é a missão da igreja, falar as palavras desta vida, obviamente, não é as palavras da vida humana e terrena, mas é falar as palavras desta vida que é Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele é as palavras desta vida. Lá em Atos capítulo 5, Lucas escreveu Atos, porque esse livro, ele nos ajuda a entender como deve ser a igreja. E você vai perceber que a igreja do Novo Testamento era uma igreja perseguida, era uma igreja que sofria, não era uma igreja como a nossa, tranquila. Às vezes somos tão abençoados e tão tranquilos que nós criamos os nossos próprios problemas, né? A igreja lá não tinha tempo para criar os problemas deles. A igreja era perseguida e tinha que continuar pregando o evangelho. Nós vimos no último domingo sobre as palavras, sobre a missão de falar as palavras dessa vida. Nós vimos a verdade de que nada impede o crescimento da igreja. Mesmo os apóstolos tendo sido presos, nada impediu a igreja de crescer. Então, nada vai impedir a obra do Senhor. Mesmo que eu fracasse, ou você fracasse, a igreja vai perseverar. A igreja vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós é que devemos nos comprometer em servir ao Senhor, porque certamente é maravilhoso servir ao Senhor Jesus Cristo de alguma forma. Vamos ler então, revisando, do 17 ao 25. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Estou lendo Atos 5,17. Agora o verso 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então veja, a missão é falar das palavras desta vida. Na sua Bíblia talvez esteja com V maiúsculo. Esta vida é Jesus. É uma das expressões que se refere a Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o filho de Davi, Jesus é o Amém, né, muito usado no livro do Apocalipse, e aqui, nesse detalhe todo especial, Jesus é a vida, o caminho, a verdade e a vida. Aí a pergunta aqui é, sua vida é Jesus? Se é Jesus, então você tem que fazer tudo o que Jesus diz. Você tem que estar comprometido com Jesus Cristo, não comprometido com as pessoas, não comprometido com a instituição Igreja Batista Manancial, mas comprometido com o Senhor Jesus Cristo. A missão da igreja é falar das palavras desta vida, vida que é igual a Jesus. Eles foram presos por inveja dos sacerdotes e libertos miraculosamente, porque eles tinham que falar das palavras desta vida. Você sabe por que você tem um trabalho? Você sabe por que você ganha dinheiro do seu trabalho? E com esse dinheiro você paga o seu aluguel, ou compra a sua casa, compra o seu transporte, compra a sua alimentação, compra o remédio. Você sabe por que você tem toda essa infraestrutura? Você que é crente em Jesus, é para falar das palavras desta vida. Se você trabalha e vive para ser feliz e pensar em você mesmo, você já deixou de cumprir o propósito da igreja. Então não podemos perder este propósito. Os apóstolos foram presos e libertos para cumprir a missão da igreja. Não só deles, mas de toda a igreja. Olhe então o verso 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança. E as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, aí ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. E aqui, embora não pareça, é o aspecto cômico desse texto. Porque os sacerdotes foram ver onde eles estavam, os apóstolos, presos. Não, estão lá no templo pregando. Como? Está tudo trancado e as sentinelas no lugar. Eles não entenderam nada. É o poder de Deus.
nada vai frear a igreja de Jesus. E o segundo aspecto aqui, que trata da nossa missão de falar das palavras desta vida, é que devemos usar todas as oportunidades para pregar as palavras desta vida, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam na prisão, agora estão no Sinédrio, é um outro ambiente. E nós vamos ver isso no verso 26. Olha o que diz Atos 5:26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo já estava do lado dos apóstolos. E então, eles não foram maltratados aqui a princípio. No final da história, vamos ver que eles foram maltratados. E então, o verso 27 diz: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então, veja bem, não fale desse nome. Eles nem falavam o nome de Jesus. Você percebe o detalhe? Não fale desse nome. Mas vocês têm enchido Jerusalém com o nome desse homem. Ainda colocam a culpa do sangue dele sobre nós. Você sabe por que os apóstolos, sempre que pregavam o evangelho, diante das autoridades judaicas, diziam: vocês mataram Jesus? Porque eles estavam reivindicando a lei veterotestamentária da retribuição. Se você matou, você tem que ser morto. O julgamento de Jesus, como nós estudamos no Evangelho de Lucas, foi completamente fora de sentido. Foi um julgamento às escuras, feito de madrugada. Não podia, tinha que ser à luz do dia. Foram 2 julgamentos, um judaico no Sinédrio e um romano. Não haviam testemunhas. As testemunhas foram forjadas, era tudo mentira. Pilatos não queria condenar Jesus, não viu motivo, condenou, porque já estava queimado com o imperador romano, e não queria um novo levante de judeus contra ele em Jerusalém, porque ele ia sofrer problemas com o imperador. Então, na verdade, eles assassinaram Jesus. Por isso que eles estavam dizendo: vocês mataram Jesus, o Senhor. Vocês têm que ser mortos também. É o princípio da retribuição, isso está aqui. E então, ao pregarem o evangelho, os apóstolos apontavam a culpa da morte de Jesus àqueles homens. A resposta dos apóstolos foi mais pregação do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Eles poderiam dizer: olha, não cometemos nenhum crime, mas eles não se defenderam. O que é que eles fizeram? Pregaram o evangelho. Quando você é acusado de algo, a tendência é revidar, não é? A tendência é se explicar, se justificar. Eles não fizeram isso. Poderiam ter feito, em um certo sentido humano. Eu não fiz nada de errado porque estou preso. Mas eles aproveitaram cada palavra deles diante do Sinédrio para falar de Jesus, o Salvador, aqueles homens, autoridades de Israel. Olha o verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Compromisso dos apóstolos e, obviamente, da igreja é obedecer a Deus, naquilo que está claramente revelado na Escritura. Se um dia nossa igreja for perseguida e impedida de pregar o evangelho, nós vamos desobedecer esta lei. Se um dia o Estado nos impedir de pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos desobedecer esta lei. Isso não aconteceu no período da pandemia, certo? Embora algumas igrejas achem que isso aconteceu, isso não aconteceu, porque não foram só as igrejas que foram fechadas. Shoppings foram fechados, né? Vários estabelecimentos foram fechados, escolas foram fechadas. Então não foi só a igreja. Então não há perseguição contra o evangelho. Foi uma questão de concordem ou não concordem, não estamos debatendo isso, mas foi uma questão sanitária. Questão relacionada à pandemia. Não foi um governo que disse: vou fechar as igrejas porque não concordamos com o nome de Jesus. Não foi isso que aconteceu, certo? Porque o shopping também foi fechado. Houve muita incoerência, claro, mas não vamos entrar nos detalhes aqui. O fato é que nós obedecemos a Deus e não aos homens, no que se refere a pregar as palavras desta vida, que é Jesus. Então, sempre desobedeceremos às leis que nos impedem de pregar o evangelho. Quando estivermos estudando Romanos capítulo 13, nós vamos aprender como o crente se comporta diante de um governo. Nós vamos aprender isso na Bíblia.
Mas, se esse governo nos impede de pregar, nós seremos contra qualquer governo que nos impede de pregar o evangelho. E diz mais no verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. De novo, eles estão acusando os sacerdotes e o sinédrio de matarem Jesus. Eles já tinham feito isso no capítulo 3, estão fazendo novamente no capítulo 5, porque a verdade e o princípio da retribuição está sendo invocado aqui, são judeus, ainda seguem a lei de Moisés em certa medida, principalmente os sacerdotes, logo, vocês cometeram um crime, tem que pagar pelo crime. Se eu matei, eu tenho que ser morto. Essa é a lei de Moisés. Atos 5,31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Num versículo tão curto, Pedro está descrevendo toda a missão de Jesus, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando ele chama Jesus de príncipe, ele está remetendo a Daniel, falando do Filho do Homem, que será um príncipe, um governante ali. E também a Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27, que trata da profecia das 70 semanas, que fala do ungido, do príncipe que virá, Jesus. Então eles estão lembrando aqui das profecias dadas a Daniel de que o Messias viria. Estão chamando Jesus de o Salvador. E dizendo claramente, Jesus veio para que Israel se arrependa dos pecados e creia, seja liberto da condenação dos seus pecados. Verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nós vimos o Jesus ressurreto, é o que Pedro está dizendo. Nós vimos o crime que vocês cometeram. Nós vimos o Espírito Santo chegando, descendo, e falamos em outros idiomas, e esse Espírito formou a igreja. Nós somos testemunhas de tudo isso, ninguém nos contou. Nós vimos, testemunha aqui é quem viu, não ouvimos, nós vimos os apóstolos dizendo, Pedro aqui falando. Esta é a segunda vez que foi registrado esse ataque dos apóstolos aos judeus ali, autoridades judaicas, cobrando a morte de Jesus, como já falamos. Em Atos 3:13, 3:15, principalmente no verso 15, nós lemos, dessaste e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Perceba que os apóstolos que tinham medo de serem presos, agora eles não se preocupavam mais com isso. Estavam prontos para morrer por Jesus. Então, essa é uma característica do crente, que cresce e amadurece na sua fé. Não há limites para servir a Jesus. Não há limites. Não há cansaço, não há enfermidade, não há nada que nem perseguição que nos impeça de servir o Senhor Jesus Cristo. Servimos a Jesus aqui, adorando a Deus, nos ministérios desta igreja, servimos a Jesus pregando o evangelho na rua durante a semana. Quando eu digo na rua, é na sua casa, no seu trabalho, num ônibus, em qualquer canto, servimos ao Senhor orando na nossa casa, lendo a palavra de Deus, fazendo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. É assim que servimos o Senhor. E em Atos 5:33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, né? Então, veja, o Sinédrio é um conselho de aproximadamente 70 anciãos judeus, com muita autoridade, saduceus, fariseus e outros, e eles estavam ali odiando aqueles apóstolos, homens simples, pescadores, um zelote, tinha um ex-zelote, um ex-publicano, todo mundo era ex aqui, né? Deixou, né, as suas atividades para ser apóstolo, discípulo do Senhor Jesus Cristo. E no meio desse ódio todo, qual era o interesse dos apóstolos? Pregar o evangelho de Jesus, falar das palavras desta vida, usar toda a oportunidade para pregar o evangelho. É o segundo entendimento desse texto aqui. Usamos toda oportunidade para pregar o evangelho. Vou dar um exemplo. Você vai celebrar o seu aniversário, chame aqueles que não creram em Jesus para esse aniversário. Eles vão lá porque vão comer bolo e salgadinho que você vai oferecer para eles, não é verdade? Aí você diz, antes dos parabéns, aí você prega para todos eles. Já fez isso? É uma excelente oportunidade, né? Pode ser 5 minutos só de pregação. Ou você pode chamar uma pessoa na sua casa,
e pregar para ela, oferecer uma pizza gostosa, e aí você fala do evangelho para aquela pessoa também. E usar todas as oportunidades para proclamar o evangelho. Você que é professor nas escolas, tem muita oportunidade, ou no seu trabalho, onde quer que você vá. O crente, ele não pode viver honestamente sua fé em Jesus sem anunciar o evangelho. É a nossa missão como igreja. Falar das palavras desta vida é a nossa missão. E uma última verdade desse texto é que é impossível lutar contra Deus. É impossível. A igreja do Senhor sempre vai prevalecer. Se você não pregar o evangelho, Deus vai levantar outra pessoa para pregar. Só quem perde sou eu e você, se nós não pregarmos o evangelho. Quem será abençoado é aquela pessoa que prega o evangelho. Porque o crescimento da igreja não depende de mim, nem depende de você. Não somos tão especiais assim. Depende de Deus usar as pessoas. Por isso, é impossível lutar contra Deus, porque Deus quer que a sua igreja avance. Atos 5:34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Tirar os apóstolos, tirou todo mundo, ficou só o sinédrio. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Deus usou Gamaliel aqui. Gamaliel foi professor do apóstolo Paulo quando ele era Saulo, então era um homem muito estudioso do Antigo Testamento e provavelmente já estava sofrendo os efeitos da pregação do evangelho na vida dele. O argumento de Gamaliel foi um argumento histórico. A princípio, ele usou dois argumentos, um histórico e um teológico. O argumento histórico, verso 36. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Gamaliel foi usado por Deus aqui, usou argumentos lógicos. Muitos, Teudas, Judas e outros, se dizem ser Messias. E isso acontecia muito nessa época. E quando eles eram mortos, acabava o movimento. Então, se for de Deus, o movimento dos apóstolos vai prosperar. Se não for, vai acabar. Realmente, Gamaliel entendia da soberania do Senhor. Isso ele estava dizendo no sinédrio para mostrar àqueles irmãos que não deveriam se preocupar com os apóstolos. O argumento teológico de Gamaliel, Atos 5:38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Ninguém luta contra Deus. Se a igreja é de Deus, essa igreja será vitoriosa. E qual é a vitória? É ser fiel ao Senhor, cumprindo a vontade de Deus, falando das palavras desta vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a vitória. Se você vê essa igreja achando que vitória era a sua prosperidade financeira, ou a cura da sua saúde, dos seus problemas familiares, você está no lugar errado, porque esta igreja é a igreja dos salvos em Cristo, é a igreja daqueles que querem viver para pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é aqueles que querem realizar a vontade de Deus e pregar o evangelho para que mais pessoas venham arrependidas crer no Senhor Jesus. Esse é o nosso ministério. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. O livro de Atos foi escrito para deixar isso muito claro, para que a igreja não se perdesse. Muitas igrejas se perderam ao longo da história, muitas. A mais conhecida é a igreja romana. Estamos estudando, domingo à noite, a epístola de Paulo aos Romanos. Os romanos se perderam. Está aí o problema da igreja de Roma, paganismo, idolatria, longe do que Jesus ensinou. E então todos concordaram com o argumento teológico de Gamaliel. Se é de Deus, vai perseverar. Se não é, vai se acabar. Para que se preocupar? Então, a afirmação de lutar contra Deus nos lembra o que Jesus ensinou lá em Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que a igreja será edificada é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é Pedro.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai ser vitoriosa. O inferno não vai vencer a igreja. A igreja vai arrombar as portas do inferno e retirar pessoas de lá. Todo aquele que não creu em Jesus hoje já está condenado. Posicionalmente, já está no inferno. Já está no inferno. Morreu, inferno. Para quem não creu no Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos mostra. A igreja vai retirar essas pessoas do inferno quando prega o evangelho para essas pessoas e abre a porta do reino de Deus para essas pessoas. Esse é o ministério da igreja. É isso que nós devemos fazer. Isso é o mais difícil mesmo. Realmente é difícil, mas essa é a nossa missão. Essa é a missão dos apóstolos. Aqui eles são corajosos. O Espírito Santo os capacita. Eu sei que às vezes somos tímidos, ficamos receosos, tentamos desviar desta missão, mas até o último dia das nossas vidas, temos que proclamar o Evangelho de Jesus e tudo que Jesus fez nas nossas vidas, nos transformando das trevas do pecado para a luz do Senhor. Atos 5,40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhe que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E aqui que eu disse que eles foram açoitados. Esse açoite talvez foi aquelas 40 chibatadas menos um, que é o açoite romano, né, que Jesus também sofreu antes de ser crucificado. Esse açoite romano, se você observar algumas obras de arqueologia, não era um chicote simples, era um chicote com várias tiras de couro, com pedaços de pedra, de osso, de metal amarrados ao longo desse chicote, de modo que quando pegava na carne, no músculo das costas, ele arrancava pedaços do músculo das costas. E as costas deles, destes 12, ficaram provavelmente dilaceradas. Mas qual foi a reação deles? Verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Já imaginou homens, pecadores, mas salvos pelo sangue de Jesus, que antes da ressurreição de Jesus fugiram, mas o mesmo autor do Evangelho de Lucas que registrou a fuga deles e deixaram Jesus só, registra que esses homens levam chicotadas pelo Senhor Jesus Cristo e saem alegres. Não vamos levar chicotadas. Mas o crente moderno é assim. Estou cansado. Hoje eu não vou para a igreja. Estou cansado. Hoje eu não vou ler a Bíblia, não. Acho que hoje eu vou tirar para me divertir. Vou para o shopping. Acho que eu vou para a praia hoje. Não vou adorar a Deus, não, na igreja. Eu vou para a praia. Eu mereço. Esse é o problema do crente moderno. Por nada, quase nada, deixa de servir ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema do crente moderno. Crentes assim não conseguem levar as 40 chibatadas menos uma. Negam Jesus na primeira, ou antes de levar a primeira. Aí será que são crentes? Quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Se nós não nos dedicamos ao Senhor, no mínimo, como nos dedicaremos ao Senhor em grandes obras? Ou queremos ser uma igreja como todas as outras? Não vou dizer todas, mas muitas outras. Igreja só no nome, só nas atividades, só nas programações de retiro, de almoço e de lazer. Mas na hora da oração, da pregação do evangelho, cadê? Na hora do amor e do perdão, onde estamos? Não podemos ser uma igreja assim. Os apóstolos estavam regozijando-se. Por quê? Porque sofreram por Jesus. Você sofre por Jesus? Aonde? Tente lembrar aí. Qual o seu sofrimento por Jesus? Em que medida você sofre pelo Senhor Jesus Cristo hoje? E todo crente tem que sofrer por Jesus? Olha, todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Todos. Todos. Quem quiser viver em fidelidade ao Senhor,
Não tem como, porque o mundo é de pecado e nós somos pecadores. Todos temos que nos sacrificar, sacrifício vivo ao Senhor. Pregamos aí em Romanos capítulo 12, verso 1. E, obviamente, eles desobedeceram o Sinédrio, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, mesmo tendo com as costas dilaceradas, passando por prisão, sabendo que seriam presos novamente, eles continuaram a missão de falar as palavras desta vida. Aprendemos 3 verdades sobre esse texto. Nada impede o crescimento da igreja, nem a prisão. Usar todas as oportunidades para pregar o evangelho faz parte da nossa missão e é impossível lutar contra a igreja de Deus. Se você não quiser ser fiel, só você perde. Se eu não quiser ser fiel, só eu perdo. Jesus converte outro, Jesus levanta outro, servir a Deus é um privilégio. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado pelo privilégio de poder estudar a tua palavra, sermos desafiados pela vida dos apóstolos, resgatar o que é a igreja na época em que nós vivemos. Senhor Deus, que só o Senhor pode fazer essa obra. Que o teu Santo Espírito quebrante os nossos corações, que não estejamos tranquilos até estarmos investindo nossas vidas e famílias na obra do Senhor. Senhor Deus, nos capacita para que tenhamos a visão, a mente de Cristo, para não nos acomodarmos e vivermos no ritmo tranquilo e pecaminoso desta geração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.